Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A OMS propõe limite de sódio na indústria de alimentos para reduzir o consumo de sal. O seu uso excessivo está relacionado ao aumento das doenças cardiovasculares. A Organização Mundial da Saúde reuniu dados de 41 países para definir os índices de sódio recomendados para a indústria de alimentos. O relatório estabelece os limites que podem ajudar a reduzir 30% do consumo de sal do planeta até 2025. Desde 2020, a OMS começou a desenvolver estudos sobre a quantidade de sal em cada produto. O objetivo principal é estabelecer quais são os níveis máximos permitidos de acordo com cada categoria de alimentos. No relatório, a quantidade estipulada está de acordo com a experiência de diferentes países, entre eles o Brasil, o Reino Unido, a Austrália e os Estados Unidos. A organização internacional recomenda que cada pessoa não ultrapasse o consumo diário de 5 gramas de sal, o equivalente a 2 gramas de sódio. O consumo exagerado de sal pode fazer mal à saúde. O produto aumenta a pressão arterial e, consequentemente, o risco de problemas cardiovasculares, a principal causa de mortes no planeta por doenças não infecciosas. Além disso, os especialistas que assinaram o relatório apontam outros benefícios de uma ingestão controlada de sódio: redução da incidência de doenças renais crônicas, obesidade, câncer de estômago e outras doenças hepáticas. E agora vamos falar sobre o coronavírus. Olha só que bacana, a Justiça Eleitoral vai ajudar de forma voluntária na campanha de vacinação em massa contra a Covid em Botucatu, no interior de São Paulo. A cidade foi escolhida para realizar um estudo clínico sobre a efetividade da vacina da AstraZeneca. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo assinou um acordo de cooperação com a Prefeitura de Botucatu. A intenção é apoiar na organização da vacinação em massa contra a Covid-19. A ideia é que cerca de 106 mil habitantes da cidade recebam a primeira dose da vacina em uma única data, ainda a ser definida. Para isso, a logística do evento vai seguir os moldes de uma eleição. O TRE São Paulo vai fornecer a listagem de colégios eleitorais e sessões eleitorais. Segundo o plano estratégico, cada cidadão deve se deslocar para a sua sessão eleitoral, onde vai passar por uma primeira triagem. Ele terá que levar seu título de eleitor, documentação de identificação e comprovante de residência. A pessoa que não tiver o título na cidade, mas resida por lá, pode comprovar a sua residência com outro documento. A Justiça vai fornecer uma autorização para que a pessoa tome a vacina no mesmo local de votação. No total, são 45 pontos definidos com 303 sessões de vacinação. E para auxiliar nos trabalhos de triagem e identificação dos cidadãos, os mesários dos pleitos devem participar da campanha. Para o estudo clínico, toda a população de Botucatu vai receber 2 doses da vacina, e os casos positivos na região vão ser sequenciados. O objetivo é saber a efetividade da vacina produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. E ainda falando sobre vacina, autoridades sanitárias britânicas recomendaram a utilização do imunizante da AstraZeneca apenas para maiores de 40 anos. A medida é uma precaução para eventos raros de coágulos sanguíneos. Em abril, o mesmo organismo já tinha aconselhado que o imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford fosse administrado apenas para maiores de 30 anos. O regulador britânico de medicamentos anunciou em entrevista coletiva ter registrado 242 casos de coágulos sanguíneos raros em pessoas que receberam a vacina, entre as mais de 28 milhões de doses aplicadas. Autoridades, no entanto, garantem que os benefícios da vacinação continuam maiores do que os riscos apresentados pela Covid-19 para a grande maioria da população, especialmente os idosos. Devido aos casos de coágulos, vários países europeus suspenderam o uso abaixo de determinada idade da vacina da AstraZeneca. Em abril, a Agência Europeia de Medicamentos disse que os coágulos sanguíneos deveriam constar como um efeito colateral muito raro da vacina e que a relação risco-benefício permanecia positiva. E ainda nos destaques internacionais, a China minimizou nesta sexta-feira o risco de que o foguete que está fora de controle após se separar da Estação Espacial de Pequim cause danos à Terra. Especialistas militares dos Estados Unidos disseram na véspera que o foguete Long March 5B
poderia atingir a superfície entre sábado e domingo. O foguete tem um desempenho técnico especial e a maioria dos componentes será destruída durante a reentrada. A probabilidade de causar danos às atividades de aviação ou às pessoas em terra é extremamente baixa. As autoridades competentes informarão o público sobre a situação de maneira oportuna. A China lançou no final de abril o primeiro dos 3 elementos de sua estação espacial, que era movida por um foguete 5B. Após a separação do módulo espacial, o lançador passou a orbitar o planeta em trajetória irregular, perdendo altura aos poucos, tornando quase impossível qualquer previsão sobre seu ponto de entrada na atmosfera e, portanto, seu ponto de queda. O secretário de Defesa dos Estados Unidos deu a entender que foi negligência da parte da China deixar o corpo do foguete sair de órbita. E de volta ao Brasil, o Instituto Butantan busca doadores de plasma para aplicação em pacientes que estão com Covid-19. O plasma é um componente do sangue e pode doar quem já teve a doença. Quem já teve Covid agora pode ajudar quem está com a doença. O Instituto Butantan iniciou uma campanha para a doação de plasma. O material é essa parte líquida do sangue que está sendo utilizado em caráter experimental. Esse tipo de tratamento não é novidade. Já foi usado em doenças como sarampo e gripe espanhola. Os estudos têm demonstrado que a transfusão do plasma de pessoas recuperadas da Covid para indivíduos infectados tem potencial terapêutico e apresentou bons resultados. Muitos países estão testando a técnica chamada de transferência passiva de imunidade. Essa técnica, ela é muito conhecida, assim, entre os médicos infectologistas. É uma técnica antiga. Ela foi utilizada também para o vírus Ebola, salvou muitas vidas na epidemia de Ebola na África, né? Desde a gripe espanhola, sim, se conhece, se sabe os procedimentos médicos para fazer a transferência sanguínea, que na verdade é a plasmaférese, né, que a gente chama hoje, ou seja, hoje a gente é capaz de separar o plasma do sangue, então a gente não precisa transferir as células, a gente transfere só a parte mais líquida do sangue, que é onde contém os anticorpos, já prontos para combater o agente infeccioso. O plasma é indicado para pessoas que tenham apresentado sintomas de Covid há no máximo 72 horas. O público-alvo para tratamento são os imunossuprimidos, os idosos e os pacientes com comorbidades. A ideia é essa, que esses pacientes que recebem plasma evoluam de uma forma mais benigna na doença. Eles não evoluam para uma fase grave, ou pelo menos diminui o número de indivíduos que evoluem para uma fase grave da doença. Todas as pessoas que tiveram Covid poderiam ser doadores? Potencialmente, sim. Só que a gente avalia a quantidade de anticorpo que esses indivíduos têm. É preciso que tenha uma quantidade alta de anticorpo. Por isso que esses indivíduos são triados para ver se eles têm uma quantidade alta de anticorpo no plasma. O processo para obter o plasma é simples, funciona como uma doação de sangue convencional. A coleta é bem rápida, leva cerca de 40 minutos. Isso pode ser feito através de uma doação de sangue normal ou através de uma outra situação que a gente chama de doação por aférese. É uma máquina que você vai lá para doar e a máquina só retira o plasma e devolve o resto do sangue para o doador. São as duas maneiras. E a transfusão é uma transfusão de plasma normal, como uma transfusão de sangue qualquer. Para doar, a pessoa precisa ter se recuperado da Covid há pelo menos 30 dias, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e ter pelo menos 50 quilos. Menores de 18 anos devem apresentar autorização do responsável. A doação pode ser feita em qualquer hemocentro parceiro do Butantan, no estado de São Paulo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.